Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo ao programa Célio Sauer. Hoje vou conversar com uma pessoa que, assim, só a energia inicial aqui eu já sei que vai sair tudo bem. Se você ficar muito bem aí do outro lado, nós vamos ficar muito felizes. Vou conversar com ela que nasceu em São Gonçalo, com ela que estudou várias coisas. Essa é a pesquisa que nós fizemos para você ver como é um programa que está, sim, investindo muito em pesquisa e está trabalhando sério antes de conversar com as pessoas, mas a gente vai resolver tudo aqui, certo? Então, entre várias coisas, até o quarto período de engenharia, fez um período de análise de sistemas, um período na Faculdade de Casa de Artes de Laranjeira, que inclusive ela vai contar uma história sobre isso. Formou-se no curso profissionalizante da Companhia de Teatro Contemporâneo, passou 3 meses na França, na casa da Solange, que nós vamos saber quem que é a Solange depois, onde se dedicou a aprender francês. Sempre trabalhou por conta própria, mas também fez trabalhos para personagem vivo, trabalhou como desenvolvedora de sistemas e ainda trabalhou com pintura de apartamento, colocação de pisos e rodapés e vendedora ambulante. Após a pandemia, começou a querer apressar as coisas no quesito artístico e foi para figuração lá no Projac, na Rede Globo. Lá conheceu o pessoal de uma agência de dublê chamada Superação, onde fez alguns trabalhos. E, por fim, o seu sonho sempre foi ter estabilidade financeira e investir para não depender do INSS. E, por fim, possuir uma casa para não ter que pagar o cruel aluguel. Ou seja, nós vamos entrevistar um brasileiro como a gente. Estou aqui com o Tati Moço. Boa tarde, senhor Célio. Senhor nada, o senhor está no céu. Muito bom estar aqui, Célio. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quando eu estava em casa, você que é imigrante, você que veio do Brasil para Portugal e nunca ficou esperando uma notificação dizendo que o Célio tinha notícias para dizer para nós sobre o CEF. Tu foi imigrante errado. Obrigado. Não sei se foi errado ou certo, mas aqui estamos para conversar. E, obviamente, fico muito feliz que eu pude fazer parte da sua trajetória e fico mais feliz que você pode fazer parte da minha. Então, eu preciso perguntar se eu estou falando certo. É Tati Moço ou é Moço? É moço mesmo, com Moço C mesmo. cedilha. E- Sabe que antes o meu nome artístico era Tatiana Fusaro, que era tinha uma vizinha minha que chamava, era alguma coisa Fusaro, e eu peguei o sobrenome dela que eu achei bonito, porque eu não gostava do moço, que eu sofria bullying quando era criança, de moço, leite moça, leite condensado, moçoroca, enfim. E aí eu não usei esse meu sobrenome durante um bom tempo. E aí, uma vez, uma amiga pediu para eu mandar o meu nome completo, para eu poder ir a uma plateia, assistir um espetáculo. E ela riu muito do meu sobrenome, moço. Ela, como é que é? Seu nome é o quê? Moço. E nesse dia eu fiquei tão pau da vida que ela ficou rindo do meu nome. Eu falei assim, gente, esse é o sobrenome da minha avó. Tu tá rindo da minha avó. E aí eu fui, troquei meu nome nas redes sociais, tô fazendo a partir de agora, meu nome é Tati Moço. Esse é meu nome, é Boa, Moço. boa. Então, assim, é moço mesmo, moço, com cedilha. Excelente. E vem a pergunta que não quer calar. Né? Você hoje está aqui em Portugal. Embora teve toda essa trajetória até chegar aqui, pergunto, por que Portugal? Bom, a mesma pergunta que eu me faria, por que não França? Não, então, Portugal foi escolhido por quê? A princípio, eu não tinha ideia de vir para Portugal. Eu não estava dentro dos meus planos sair do Brasil, nunca esteve. Foi uma oportunidade que apareceu, uma pessoa que estava precisando de um auxílio, um amigo meu de muitos anos, já tem uma tatuagem com ele, ó. Boa. Um amigo meu de muitos anos, ele estava passando por um período bad aqui. E ele perguntou se eu não queria passar uns dias aqui, um tempo aqui com ele. E aí eu trouxe uma pessoa que estava comigo, ela veio comigo. E até, a princípio, eu não ia ficar. Eu só vim para passar uns tempinhos. Só que deu tudo certo. Também deu tudo errado, entendeu? E eu acabei ficando. Acabou ficando um pouquinho mais. Acabei ficando um pouquinho mais. Aí, como eu já estava cá, e dadas as circunstâncias do que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu não tive como voltar, a princípio. Quando eu quis voltar, teve um momento que eu quis voltar. Só que eu não tinha como voltar. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro, Célio! Então, foi aí que começou os perrengues. Eu trabalhei no café, né? Esse Como café todo mundo. foi maravilhoso.
Eu trabalhei no café. Depois que eu saí do café, eu só não fiquei no café a princípio, porque como era um trabalho... Eu sempre trabalhei muito andando na praia. Eu nunca tive problema em andar quilômetros. Mas eu não sabia que eu tinha problemas em ficar parada. Entendeu? No mesmo lugar, o meu joelho não se comporta igual. E aí, parada no mesmo lugar, o meu joelho não aguentou. Dentro de 2, 3 semanas, eu já não estava aguentando mais ficar naquele trabalho. Então, eu precisava de um trabalho que eu pudesse caminhar, né? Que ia ser melhor para mim. Dali, eu fui trabalhar numa loja de celulares, vender celulares. Depois, eu saí desse trabalho de celulares e fui trabalhar numa empresa que prestava serviço para hotéis. Então, cada dia eu trabalhava num hotel diferente. Entretanto, isso aconteceu no final do ano, onde está frio, e o turismo baixa muito, e, consequentemente, os serviços também diminuem muito. E assim, como eu trabalhava, você acaba sendo terceirizada, né? E aí eles te chamam de acordo com a demanda dos hotéis. Trabalho temporário. Só que no inverno não tinha demanda suficiente para fechar um salário. E aí começou, o primeiro mês eu recebi 200, 300 euros, aí depois ganhei um pouquinho mais, que veio o final do ano, dezembro, início, Natal e Ano Novo, que a gente ganha um pouquinho mais, aí eu respirei. Mas depois, entre esse mês de janeiro e o mês de fevereiro, eu também ganhei entre 200 e 300 euros. Não conseguia completar o dinheiro. E foi aí que, no desespero, porque todo mundo pergunta assim, Tati, você vendeu brigadeiro em Portugal, é legal? Não, não é legal. Não, aqui não existe uma lei que regularize a venda de ambulantes na rua. Entretanto, eu já tinha visto algumas pessoas venderem na rua. E não que eu quisesse ir contra as leis, mas como eu estava com um salário que não estava comportando o meu aluguel e a minha alimentação já estava chegando, né? Claro. Eu falei assim, ou eu vou vender o brigadeiro, ou o que eu vou fazer? Sim. Entendeu? E aí eu fui vender o brigadeiro. Eu comecei a fazer esse brigadeiro lá em Queluz, quando eu estava morando lá. E aí eu vim pro centro aqui vender. Gente, que loucura. Aí eu só comecei a vender melhor brigadeiro quando começou a esquentar um pouquinho. E aí eu comecei a ir pra praia de Carcavelos. Aí, meu amor, eu respirei. Eu falei, ai, Senhor, quem dera se pudesse vender. Porque, assim, tinha aquele risco que era... como não pode, é proibido. Se a polícia te abordar, você se lasca. Sim. Muito. Perde então, o produto e ainda toma uma coima. Eu ficava naquela ansiedade de, gente, eu preciso arrumar um trabalho que me deu o dinheiro normal, né? E aí tava começando a esquentar. E eu falei assim, eu preciso... Agora eu já estou me organizando, já tenho dinheiro para comer, já tenho dinheiro para... né? Então, agora eu preciso arrumar um trabalho. Foi aí que veio o tuk-tuk. Boa. Entendeu? Só que a princípio, Célio, vamos lá. Eu nunca fui muito boa de história. Né? Eu era muito boa de matemática, química, física, eu sempre fui muito boa. Minha história, normalmente, eu decorava tudo. Eu conseguia decorar folhas e folhas do livro, mas se você passava a prova, você me perguntava, não sabia nada. Entendeu? E aí, quando eu fui abordada por um motorista de tuk para trabalhar com tuk, ele tinha me visto vendendo brigadeiro, ele, cara, tá muito engraçado que você não vai trabalhar com tuk-tuk. Aí eu falei assim, cara, olha só, a história do Brasil tem 500 anos e eu não sei. Opa! Agora você imagina de Portugal, tem mais de 1000. Não sei se vai rolar isso não, gente, não sei. Aí ele falou, não, mas você não precisa saber tudo, não. Eu falei assim, mas se a pessoa perguntar, enfim, foi várias coisinhas que eu, né, fui barreirando. Claro. Até um dia que eu, ao vender brigadeiro, eu falei assim, cara, é melhor eu correr o risco de tomar um esporro de um turista do que eu, né? Tomar um esculacho da polícia. Meu filho. Aí eu falei, eu vou. Show. E aí eu fui. Só que no primeiro tour que eu fiz, o chefe não falou que era para eu fazer tour, né? Ele falou que era só para eu seguir os colegas de trabalho. E aí, só que eu tava precisando de dinheiro, né? Claro. E aí o cliente veio na minha direção. Você acha que eu fiz o quê? Tour. Tour! Acertou, miserável! Fiz exatamente isso. Só que foi aquela loucura, né? Eu fiz aquele tour meio louco, mas quando eu cheguei em casa... Óbvio, depois que o pessoal deu um tour, eu fiquei muito feliz. Eu chorei, tipo, de nervoso, né? Falei, cara, que merda que eu fiz. E aí... Mas eu fiquei feliz porque eu consegui. E aí eu fui pra casa e comecei a estudar muito. Estudei muito para poder entregar alguma coisa aos clientes. E ainda tinha um problema maior. O meu inglês não era lá essas coisas. Entendeu? E isso é muito importante para quem vem para Portugal. E, assim, quer ter uma skill que vai fazer uma diferença em relação aos demais trabalhos, para você ganhar mais, o inglês é imprescindível. Boa. É imprescindível. E aí, dá-lhe Duolingo, né? Não tem dinheiro para fazer curso. Bora pro Duolingo. Boa. E aí, eu estudei no Duolingo.
Fiz textos em inglês para decorar e para aprender a estrutura de palavras. E, meu filho, durante o tour eu aprendo muita coisa também. Uma vez eu estava contando pro pessoal e eu achava que o colega de quarto falava homeless. E aí eu comecei a contar uma história toda pro pessoal. Não, porque meu homeless, ele mora Dependendo lá de onde comigo. for seu quarto, pode ser Aí homeless ela mesmo. falou assim, seu homeless? Aí eu falei assim, meu homeless, ele é o dono da casa, pô, ele mora lá comigo e tal. Sei o quê, pô, meu homeless é muito maneiro. Aí ela, seu homeless, ele mora com você? My homeless. Cara, depois no final eu fui olhar na internet, eu falei, não é homeless, é roommate. Meu Deus do céu, socorro. Bom. Bem, eu percebi que você é uma pessoa muito dinâmica e que, pelo menos o que me aparenta do que nós vemos da sua história, do que você contou, que não tem tempo ruim. Você, para trabalho, Para trabalho. enfrenta. Enfrento. E, na sua história, tem uma parte ali que você foi trabalhar nas obras. Sim. Como é que isso aconteceu? Então, nas obras, olha, começou assim. Eu sempre fui muito boa em observar e reproduzir. Ok. Qualquer coisa que a pessoa faça, se ela me mostra, eu consigo reproduzir. Uhum. E aí, o primeiro trabalho que eu fiz foi dentro da casa onde eu morava. Tinha uma mulher que tinha uns pisos lá. E ela falou assim, não vou gastar dinheiro com coisas não. Eu falei assim, vai esses pisos aí, depois você vai botar outro. Eu falei assim, se eu fosse botar, era só botar, depois eu vou fazer tudo de novo. Aí eu falei assim, então posso eu fazer? Só pra eu testar? Claro. E aí, fui no YouTube, entendeu? Aí, a primeira colocação ficou ótimo a colocação. Entretanto, tinha um detalhe que era a paginação, que eu não sabia. E aí ficou, tipo, aonde que era pra ficar os cortes, era pra ter ficado pro canto da parede, eu deixei pra porta. Claro. E aí, tipo, falei assim, caraca, não, calma aí, tem vários detalhes que precisa aprender. E eu fui fazendo as obras estudando pela internet. Por exemplo, aí eu peguei uma obra de pintura, para fazer pintura é mais fácil, né? Só que obra de gente, né, alto padrão, e também as obras desses lugares é mínimo detalhe. A pessoa vai lá com a lupa... Pra ver se tem um errinho. Não. Então, tipo assim, eu aprendia como deixar perfeito o apartamento. Eu isolava tudo com fita, era tipo, eu fazia tudo muito bem feito para esse pessoal. Uhum. E eu trabalhei um bom tempo. Eu comecei a fazer trabalho de pintura assim, e eu comecei a trabalhar ali na Barra, tinha um prédio, que era um prédio de pessoas mais assim, né? E eu fiquei um bom tempo nesse condomínio, porque uma pessoa indicava para outra, e eu fiquei ali um tempão. Teve até um desses que uma dos clientes pediu para eu fazer uma parede de cimento queimado. E eu nunca tinha feito uma parede de cimento queimado. Você acha que eu falei o que para ela? Faço. Aí ela falou, quanto que você cobra para fazer uma parede de cimento queimado? Aí eu falei assim, olha só, eu não falei para ela que eu nunca tinha feito, eu falei que eu tinha pouca experiência. Eu falei assim, olha, como eu tenho pouca experiência, né, com paredes de cimento queimado, a gente pode fazer o seguinte, eu tenho uma ferramenta específica que a gente precisa, que é uma espátula, que ela tem os cantos arredondados, que custa cerca de R$100, que eu não tenho. Se você, por acaso, comprar essa espátula para mim, eu faço o serviço de graça para você e a espátula fica para mim. Que aí eu ia ganhar uma ferramenta de trabalho. Se eu fizesse merda, foi só uma espátula. Claro. Né? E aí, ela comprou o material todo e eu fui para casa, né? Falei, Jesus Cristo, pá, Jesus Cristo. Aí eu pesquisei tudo que tinha sobre parede queimada, porque eu queria deixar o troço profissional. E eu consegui, sério. Eu consegui. A parede ficou incrivelmente boa. No final, a mulher agradeceu e tudo. Mas já deu ruim também. E hoje ela tá aqui descobrindo que foi a primeira e única parede que você fez. Foi a única mesmo, eu nunca mais. Rapaz do céu, eu achei que ela era profissional no assunto. Não era nada. E aí, eu já peguei obra que já deu ruim também, mas assim, nada que não desse para resolver, né? Tipo, por exemplo, uma vez eu fiz uma reforma de um banheiro. Banheiro e aí é bom. Tinha a tristeza, né? Que você quer dizer. E aí, eu tirei os pisos todos, né? Eu aluguei uma máquina. Olha, quando eu comecei a alugar a máquina, eu fiquei tão feliz, cara, que eu ficava sofrendo lá com o negocinho. Aí eu alugava a máquina, era R$20 para alugar a moto. Chegava, agora você vai ver. Arrancava tudo da vezada só, enfim. Mas teve um detalhe, cara, olha só, do chuveirinho, da desgraça da mulher, que era... Eu tinha que ter trazido o cano um pouco pra fora. O chuveirinho fica do lado do vaso, da privada. Tem aquele chuveirinho, pessoal, né, bidê, o chuveirinho do... É esse aí. Então, para enfiar lá o cano, que fica com a rosquinha, ele tava um pouco mais para dentro da parede. Entendeu? E aí, quando eu botei o piso, ele acabou ficando um pouquinho mais fundo. E eu não trouxe ele para fora. Só que, cara, como é que você vai lembrar desse detalhe quando você não é profissional?
Aí você tem que fazer o quê? Você tem que se virar, né? E eu não ia tirar o piso ali de novo para colocar. Cara, eu consegui, graças a Deus, entendeu? Eu fui lá e comprei outro chuveirinho que tinha um negócio mais comprido e deu tudo certo. Eu resolvi, não precisou quebrar nada. Mas assim, os perrengues a ansiedade que dá, só Jesus, entendeu? Mas assim, todos os meus trabalhos ficaram muito bem feitos. Eu fico... no final eu fico... Tinha quantos anos quando começou no mundo da obra? Eu devia ter, não sei, uns 24, 25 anos por aí. E isto foi antes ou depois do Projac? Foi antes. Foi antes do Projac. Foi antes do Projac. O Projac foi um ano antes de vir para cá. Em que ano você veio? Eu vim em 2022. Então, eu comecei a trabalhar ali no Projac, fazer essas coisas de dublê em 2021, entendeu? 2021, por aí. E o que você fazia como dublê? Me conta. Então, como dublê, eu fiz até um tour com o dono da agência. Ele veio aqui em Portugal esses dias, a gente fez um tour. Bacana. Eu fiz Bom Dia, Verônica, algumas cenas dela de moto e algumas dela também caminhando. E fiz Grandes Sertões Veredas, uma cena de moto também, que eu fazia a mulher, a Luísa Reis, que era a esposa do fulano lá também na moto. Lucas Neto, eu era um dos capangas do mal. Boa. E também uma série... Olha, vou te falar uma coisa. Nenhum desses que eu fiz... Gente, é terrível. Eu não assisti todos. Só Bom Dia, Verônica, que eu cheguei a assistir, e os outros eu não cheguei a assistir. Porque foi pouco tempo antes de eu vir pra cá, então ainda não tinha lançado. Eu vim, e aí eu nem sei se lançou ou não, entendeu? Sim, Eu nem sim. sei. Já deve ter saído, obviamente. Provavelmente, né? claro. E uma série ou um filme da Boate Kiss. Que tinha um pessoal lá que era encurralado na parede, era pisoteado. Claro. Então, E você era pisoteada. essa galera aí era nós. Tá bem, justo. E aí, você teve essa passagem, então, pela parte do Projac e atuação como dublê. E, de repente, em 2022, você veio para Portugal. E Portugal caiu para você como uma luva ou caiu como uma dificuldade? Como é que isso ocorreu? Olha, caiu como uma luva? Não. Não caiu como uma luva, dadas as circunstâncias que eu passei quando eu cheguei. Ok. Entendeu? A princípio, estava tudo muito bem. Eu tinha uma pessoa que estava me aguardando aqui. Eu tive uma casa quando eu cheguei aqui, que é a coisa mais difícil de você conseguir para mim quando chega em Lisboa. Lisboa, gente, não estou falando de Portugal inteiro, tá? Todas as coisas que eu falo é levando em consideração que eu só morei em Lisboa, só fico em Lisboa, não saio de Lisboa. Então, eu só tenho referência de Lisboa. E aqui no centro é muito difícil de conseguir uma casa num preço que dá para pagar. Claro. Ou então você tem que arrumar um quarto, ou que você tem que dividir com demais pessoas. O preço também não é tão barato, por se tratar de uma grande metrópole, né? Então, assim, essa eu tive uma facilidade, sim, porque esse meu amigo me recebeu. Só que, como eu disse, esse meu amigo não estava bem de saúde, então ele teve que voltar ao Brasil. E só que ele teve que voltar ao Brasil assim, no momento que eu ainda não estava ainda estruturada a base. E foi por isso que eu falei que não deu para eu voltar, por exemplo. Claro. Eu não pude voltar. Eu falei assim, cara, eu preciso me organizar aqui agora, eu preciso, né? E aí, nesse me organizar, como eu não vim, eu não sabia se eu ia ficar ou não, eu não me organizei, eu não pesquisei. Eu não fiz nada, eu não sabia nada. Foi aí que apareceu você na linha do Fiz lá. Não, a Mariana que estava comigo, ela falou assim, não, esse cara aqui tem muita referência, não sei o quê, a gente tem que ficar de olho nele. E toda vez que aparecia alguma coisa, ela vinha com coisa assim, ó, notícias. Ai, pelo amor de Deus, menina. Afasta-me das notícias Porque, que elas assim, não aconteceram se eu não aqui ver. a gente fica, quando a gente chega, aí a primeira coisa que você faz é ir atrás do seu NIF e NIS. Antes, né? Agora mudou tudo. Agora mudou absolutamente tudo. Mas quando eu cheguei, você tinha que tirar o seu número de NIS, seu número de NIF, e aí fazer a sua manifestação de interesse, o seu trabalhinho lá bonitinho, e aí aguardar. Era esse o negócio. Era esse o panorama. Mas, se você tiver qualquer... Eu me mudei várias vezes nesse meio tempo, né? E aí, eu não peguei a senha das finanças, por exemplo. Tem vários detalhezinhos que você não faz, e aí depois você vê a merda que você tá se enfiando, entendeu? Graças a Deus... Olha, gente, eu abri atividade... Ih, agora, ó, dá licença. Eu abri atividade, e depois que eu abri atividade, eu não tenho mais problema com nada, porque também tem a dificuldade também de fazer Você tem que estar sempre com o seu contrato bonitinho, né? Para esperar o documento. Tem que mostrar que você tem formas de se manter e de sobreviver em Portugal.
E eu ainda trabalhei num lugar, gente, eu trabalhei num lugar ali no bairro Alto, chamando o pessoal free shot. Vai entrar no bar, você sabe onde é? Ali na Rua Atalaia. Trabalhei chamando o pessoal para entrar ali. Mas eu não aguentei ficar muito tempo lá, não. Minha voz não aguentava. Acredito. Porque, assim, a dona do negócio me adorava, gente. Eu vou lá sempre. Eu moro perto do coisa. Eu só não vou lá sempre, porque toda vez que eu vou lá, ela pergunta se eu não quero ir lá trabalhar. Ela fala assim, mas você não pode trabalhar só 2 horinhas? Eu falo assim, mas, Cris, eu tenho outro trabalho já. Ela, não, mas e você sai de lá de 8 às 10? Eu, Cris, não dá. Trabalhei lá. Eu tava falando de que antes? Ó, o TDAH, fala. Ih, pois então, eu também tenho. Que bom! Então você esqueceu também? Também esqueci. Quem tá acompanhando, se tem TDAH, coloca aí embaixo. Acho que Dinarte. E aí, Dinarte, também? Ei, meu Deus do céu. Esqueceu também, né? Não tem problema. Sabe que isso aqui não tem corte, né? Ah, não tem corte, não? Não, isso aqui não existe corte Ciranda, aqui. cirandinha, vamos todos cirandar. Calma aí, volta a Isso pergunta. aqui é o melhor programa que tem. É sem cortes. Não, eu tinha perguntado como é que tinha sido Portugal pra elas. Tinha sido tranquilo ou não? Tá, Você não, falou então, do NIS e do NIF. quando- E aí agora você falou que você tinha atividade. E aí você começou a falar que a senhora queria que você voltasse a trabalhar pra ela. Porque, Aí, gente, olha, eu vou emendando um assunto Não, no é outro, isso aí deixar eu mesmo, falar show. em 4 horas aqui de entrevista. Não, vamos lá. Aí você tem que canalizar as perguntas Vamos lá. para um lugar que eu vou emendando na outra. Ó, Gustavo da Abelha Digital. Se a gente passar do tempo, depois você fala com a Marisa que ela te paga. Marisa que eu não vou pagar não, hein? Mas vai lá, mete e fala. Então, Portugal, como se ele caiu como uma luva, não. É isso? Isso aí mesmo. Então, agora, assim, aí passados tempos, depois que eu comecei realmente a me organizar, a me estruturar, passar os perrengues para você se organizar, porque quando você chega no país sem saber as coisas, o problema é teu. Você se lascou, né? Procurou, achou. É a história do José. Aqui O José... Aqui o E pau aí, comeu assim, e não isso- leu uma coisa assim. Tudo que aconteceu com consequência da minha falta de informação, isso não me afetou. Eu sabia porque era a culpa minha, entendeu? A culpa minha, a culpa minha. Ah, eu tenho que resolver, a culpa minha, a culpa minha. Então, depois que eu me estabilizei, depois que eu organizei o BO todo, aí sim caiu como uma luva, entendeu? E agora eu tô no aguardo do documento, porque independente de ter caído como uma luva ou não, o meu filho tá no Brasil. E eu, ano passado, eu ia ao Brasil e não fui porque eu fiquei com medo. Porque eu vi uma postagem sua falando assim, você que tem manifestação de interesse e gostaria de ir ao Brasil, é um tiro no escuro. Aí eu olhei e falei assim, sério? Sério? Então não vou, não. E aí eu não fui, porque assim, eu já estou aqui esse tempo todo. Agora as leis mudaram todas. Você não entra mais. Eu não sei como está o Brasil depois desse tempo. A minha vida toda eu vendi brigadeiro lá, mas eu nunca consegui passar disso. Entendeu? Eu não pulei de fase. Eu vendia brigadeiro, ganhava muito bem, porque eu tinha um trabalho diferenciado na praia, então eu tinha um dinheiro legal. Só que eu também tinha as variáveis de clima, tinha as variáveis também do meu humor. Também não era sempre que eu estava com energia total. Foi essa época? Essa época eu vendia brigadeiro, ó. Isso foi quando? Foi em... Isso deve ter sido em 2018, sei lá, por aí. E era na Barra, não? Não, essa daí é na praia de Copacabana. Naquele último que eu acho que do lado do Leme. E vendia o quê? Todo dia, não? Quase todo dia. Normalmente todo eu dia. deixava segunda-feira para não trabalhar e terça. Show. E aí, sexta, sábado e domingo, eu saía com 360 brigadeiros numa caixa. E aí, tipo assim, 360 brigadeiros, você tira no lucro bruto. Na época, eu vendia 6 por 10, né? A promoção leve 1 ou 6 por 10. Claro. E aí, eu levava, tipo, R$600 para casa. Eu não gastava nem 100 para produzir isso. Claro. Então, tipo assim, um dia eu Claro. faturava R$500. Não. E aí, agora, pensa bem. Quando eu cheguei aqui... E, óbvio, lá no Brasil a gente não tem a mesma... Assim, eu não sei, lá no Brasil também você não pode ser vendedor de rua, se eu não me engano, né? Se não tiver licença, pode dar Não, ruim licença também. nunca tinha. A única licença que eu tive era da normal. licença que eu preciso passar. Mas era a sabe única que no licença. Brasil, isso, de certa forma, é mais tolerado. Mais tolerado, Mais mas tolerado. também não pode. Eu ganhava um dinheiro legal, mas tinha essas variáveis. Mas eu não conseguia pular de fase, você tá entendendo? E daí? Eu ganhava esse dinheiro e fazia o quê? Sabe? Talvez a minha cabeça não tinha tanta maturidade para investir. Ponto número 1. Talvez eu não conseguisse organizar... Eu não conseguia organizar minha vida. Eu sou muito ansiosa. Então, talvez eu não tive maturidade para organizar a minha vida financeira. Coisa que talvez agora eu tenha um pouco mais. Ok. E daqui a 3 anos eu vou ser melhor do que hoje, obviamente. Perfeito. O meu medo é eu voltar para o Brasil e eu voltar a vender brigadeiro de novo. Não que seja ruim, você está entendendo? É porque eu quero evoluir. Não, mas Eu quero também- fazer algo diferente. Ou então algo que eu não...
Sabe que o vender brigadeiro ganha bem, é muito bom, é maravilhoso, eu vendia bem para fazer um trabalho diferenciado. Entretanto, ainda assim requer muito trabalho da minha parte e que eu não vou conseguir manter isso pro resto da minha Trabalho vida. pessoal. Entendeu? Porque eu mesmo produzia, eu mesmo ia comprar, eu mesmo fazia tudo. Mas aí- então, assim, óbvio, todo trabalho dá muito trabalho, certo? Todo trabalho dá muito trabalho. Mas o ideal é a gente fazer com que as coisas comecem a caminhar a ponto de você não precisar mais trabalhar tanto, certo? Lhe pergunto o seguinte. Ah. Você, na sua visão, sente que, de alguma forma, as oportunidades, elas se abrem melhor aqui em Portugal ou se abriam melhor no Brasil? Oportunidade, você diz com relação a quê? Negócio, dinheiro, trabalho. Olha, o trabalho que eu estou agora no tuk-tuk é muito interessante. Vou dizer. É muito interessante. Entretanto, não sei, eu não poderia te responder assim, isso aqui. Não tem problema. Não. Não tem problema. Acho que não. Vai ficar para a Acho que próxima acho que entrevista, igual, você vai me acho dizer. que é igual. Acho Igual? que é. Agora sim, é igual. Uhum. Em questão de oportunidade, é exatamente igual. Porque, assim, eu consigo praticamente fazer o mesmo dinheiro do brigadeiro. Lá no Brasil, eu fazia práticas, num mês que eu trabalhava, igual eu trabalho aqui. Se eu trabalhar no tuk-tuk, a mesma quantidade que eu vendia lá no brigadeiro no Brasil, eu conseguia fazer praticamente o mesmo dinheiro. E no Brasil, eu estou gastando em real. Sim, aqui você está gastando dinheiro, a pancada é maior. Entretanto, no Brasil, o poder de compra também não é tão grande. Então, meio que você para. É a mesma coisa. Ok. É a mesma coisa. Mas, Portugal, no quesito segurança, Gente, eu tô com meu celular já tem mais de um ano. Entendeu? Uma boa referência, né? Não, Não, segurança aqui... Sabe, a segurança que eu digo assim, é você andar na rua e ver duas pessoas vindo na moto e você simplesmente não dá nenhum suspiro. É isso. Porque lá no Brasil, óbvio que não são todos os lugares que são assim, mas tem algumas partes, por exemplo, nas grandes metrópoles, que quando você vê alguém vindo numa moto, você fala, qual foi? Caraca, eu corro, eu paro, finge morto, entendeu? Você é isso. assaltado. Então, assim, isso é muito bom. Isso seria muito bom para o meu filho, por exemplo. E aí a pergunta E que... a minha família tá lá, então tem esse peso também. Ok. Entendeu? E aí a pergunta minha que família vem. não tem vontade de vir para cá. Qual a idade do seu filho? Meu filho tem 10 anos. 10 anos. Você gostaria que ele viesse para cá? Se ele quiser, sim. Se ele não quiser, eu vou entendê-lo. Justo. Justíssimo. Entendeu? E aí pergunto o seguinte. Você estaria disposta a abrir mão de estar aqui para estar lá com ele? Sim. Sério, eu vou pegar, se Deus quiser, até o final do ano, eu tô com a minha autorização de residência. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar passagem no dia seguinte para ir ver o meu filho. E aí eu tenho, com autorização de residência, se eu não me engano, Célio está aqui para tirar suas dúvidas, mas a gente pode ficar 6 meses 6 meses fora seguidos fora ou fora 8 interpolados, porque é uma Exato. autorização de residência E aí eu temporária. quero ir ao Brasil para... Eu quero meu filho, principal coisa, eu quero meu filho. E aí depois eu quero ver o que acontece com o meu corpo, com a minha cabeça, quando eu chegar lá. Mas você já Porque- está marcada com o CEF? Com a AMA agora? Né? Então, tô marcada para final de outubro. Boa. E aí eu tinha visto um advogado que falou que talvez conseguisse adiantar um pouco isso e tal, mas ele ia ver. Não, você está marcado para outubro, considerando o que nós estamos a falar a 2 meses de distância, eu não mexia. Sério, 2 meses parece uma eternidade quando você tá com saudade. Muita coisa parece. uma Ai, eternidade. gente, Portugal eu falo muito de saudade, né? Quando eu tô contando as É histórias, a eu falo palavra do fado, que o português falo gosta. da Amália Rodrigues, a gente fala de saudade. Gente, saudade é uma palavra que em Portugal eu sinto muito. E o que você mais tem saudade? Eu sinto saudade do meu filho, da minha família. E, assim, eu vou te falar mais que eu sinto saudade. Eu sinto saudade... No Brasil também não tinha muitos amigos, tá? Eu nunca fui de ter muitos amigos. Eu sou muito de ter muitos colegas. Todo mundo me vê, ri pra caraca, e depois eu vou embora. Mas sobre a minha vida pessoal, os meus problemas, minhas questões internas, eu não divido muito, que a gente faz normalmente isso com os amigos, né? Mas os poucos que eu tinha lá estão me fazendo falta. E aqui, assim, o imigrante, eu acredito que o imigrante normalmente tem mais facilidade de fazer amizade com outros imigrantes, né? A princípio, quando chega, né? O pessoal tá todo mundo no mesmo corre, tá todo mundo procurando a mesma coisa. Então, acaba que você vai se juntando com essa galera. Entretanto, tá todo mundo trabalhando muito e sabe, resolvendo os BO, tá todo mundo organizando a vida, então tá todo mundo muito ocupado, né? E aí eu não tava conseguindo ter tempo de lazer com amigos aqui. Isso eu sinto falta, entendeu? E às vezes eu falo assim, é só pegar um negócio e... Quando eu saio daqui de Lisboa, esses dias eu fui à Figueira da Foz.
Caraca, eu dei uma respirada, falei, era isso que eu precisava. Dar uma relaxada. Eu sinto falta sabe, de amigos e... Sabe, eu não sei exatamente. Eu não sei eu acho que eu tô com saudades do Brasil e é isso, entendeu? Eu vou lhe fazer uma pergunta, vou lhe colocar uma posição. Você percebeu que aqui eu já não tô indo mais em nada do que Esquece estava esse papel, programado? tem tanta coisa pra falar. Bem, aí eu pergunto, será que você não está com saudade do passado? Qual passado, necessariamente? De vender brigadeiro? Não. Eu digo do seguinte, aquela memória afetiva que você tem dos pontos bons que você tinha no momento que você estava lá no Brasil, das pessoas com quem você convivia, mas que, de certa forma, se você estivesse lá, talvez essas pessoas, pela natureza da vida, casaram, tiveram filhos, ajustaram certas prioridades, algumas mudaram da cidade ou do estado, foram para outro emprego em outro lugar, e talvez a sua vida teria, de certa forma, mudado lá e se desenvolvido lá, em que esse contato afetivo que você tem na memória já não fosse mais tão constante. Sim, é exatamente por isso que eu só vou sair daqui com autorização de residência. Porque eu quero sair daqui deixando a porta aberta para voltar. Entendi. Entendeu? Como eu não sei, eu tenho saudade e eu não sei responder se é isso ou não. Mas eu boto também na balança. Então, quando eu decidi ficar e esperar, eu não vou sair daqui, eu já passei o processo todo, o processo difícil de início de imigração, né? E agora eu tenho a possibilidade de pegar um documento que me dá a liberdade de ir e vir. Então, assim, como eu não sei como que vai funcionar a minha cabeça, como vai funcionar os meus sentimentos quando eu chegar lá, porque tudo isso pode estar muito maquiado, com saudade da minha família, né? Eu quero ir com o documento, porque quando eu chegar lá e eu sentir o que vai acontecer comigo, eu tenho a possibilidade de falar assim, não, eu acho que não era isso que eu queria, acho que eu vou voltar para lá e vou levar meu filho, um exemplo. Entendeu? Se ele quiser. Se ele quiser. E aí nós temos esta foto. Isto foi o quê? Isso daí era quando eu fiz um semestre lá na Casa de Arte de Laranjeiras, que eu fazia a faculdade. Eu sou aquele ali, era o Romeu. Eu era o Romeu, do Romeu e Julieta, tá vendo? Aquele com o bigodinho e o cavanhaque? O bigodinho e o cavanhaque. Era você? Era. Rapaz, eu jamais. Não ia acertar, era nunca. Nessa época aí, eu tinha cabelo curto. Ok. E aí, uma vez eu perguntei ao meu professor assim, falei, cá, meu cabelo curto, você acha que vai me atrapalhar, no caso, assim, a conseguir trabalhos e tal? Ele, eu acho que sim, porque se você, por exemplo, fazer um trabalho de época, você não consegue, porque seu cabelo é muito curto, tem um corte muito moderno e tal. E aí eu deixei o meu cabelo crescer. E uma coisa também que esse mesmo professor falou, gente, que eu lembro até hoje, ele falou assim, quando você é da arte, ele falou assim, quando a pessoa é da arte, ela, em algum momento, ela vai ficar com ódio da arte. Vai querer que a arte que tudo se exploda, não vai querer ver essa merda de jeito nenhum. E aí você vai correr dela. Aí quando você correr dela, se a arte for lá e te buscar, é porque aquilo é pra você. E aí eu venho com a seguinte pergunta. Você é da arte? Eu sou. Mas eu corro dela, entendeu? Eu corro. E, olha, eu corri e eu corro, mas esse vídeo... ele veio e acendeu de novo a chaminha, sabe? Porque quando eu vim para cá, eu meio que desisti. Eu pensei, eu não vou mais pensar em arte. Porque a ideia principal, Célio, a minha ideia principal, eu nunca sonhei em ser milionária, em ter carros e iates. Não, eu quero ter um carrinho, qualquer carrinho, uma motinha e uma casinha ok, que eu não preciso pagar aluguel e que eu tenho dinheirinho todo mês para poder, sabe, viver, tá? Sabe aquela coisa que você quer quando você se aposentar? Eu queria agora, entendeu? Não precisava, tipo, muito. Queria agora. Então, eu esqueci o que eu ia falar. A gente estava falando dessa coisa e eu esqueci. A arte veio te buscar. Tá. E aí, quando eu cheguei aqui... Não, mas continue. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim... Sabe que você é uma contadora de história maravilhosa. Eu gosto de visualizar as pessoas em dois tipos. Eu não devia nem fazer isso, tá? Porque eu não devia interromper as entrevistas. Mas eu vejo as pessoas entre Forrest Gump e as outras. Entre quem? Forrest Gump. Que isso? Meu Deus. Um dos melhores personagens do Tom Hanks. Caraca, eu não sei quem é nem Tom Hanks, sacanagem. Eu sei. Tô brincando. Não me mata. Não, mas eu não sei quem é esse personagem, não. Eu posso até saber, mas o nome, assim... O genial do Forrest Gump é que ele contou a história da vida toda dele e você não sente ele contar a história da vida toda dele porque você vai se tornando cada vez mais interessado na vida da pessoa e a pessoa vai interligando uma coisa com a outra
Talvez ocorre com você que você não lembra onde você estava, porque a sua história é tão interessante que você mesmo vai se entretendo. E quem está viajando, está escutando, você que está aqui comigo, está escutando a história e eu garanto que não está nem a perceber. Talvez percebeu essa parte chato que eu fiz, mas a história é maravilhosa. E me continua a contar como é que a arte não te fisgou ainda. Então, não, mas eu também não procurei, Celso. Olha, Celso. Não Celso tem problema. Portiolli. Tem problema, né? Célio, eu não procurei muito, entendeu? Por mais que eu quisesse, eu sempre achava que não ia dar. E assim, quando eu começava a procurar alguma coisa... Uma coisa no teatro que é muito engraçado, que normalmente você tem que gastar muito dinheiro no começo para você começar a ganhar algum dinheiro. Tudo assim, né? Cara, gente, eu não queria gastar o dinheiro, você tá entendendo? Eu não queria investir. Uma vez eu fui fazer uma peça, assim, o cara fez um casting, a gente foi lá e depois eu vi que tinha que pagar para participar da peça. Eu falei, mas que isso, gente? Aí eu ficava desgostosa, sabe? Eu falei assim, ai, gente, eu quero ter estabilidade financeira, mas no trabalho que eu escolhi, que eu gosto, não tem como. Você tem que querer muito, então você tem que ter muita sorte. E assim, entre o querer muito, gente, olha, entre o querer muito o teatro e ter estabilidade financeira, eu prefiro ter estabilidade financeira, entendeu? Porque, assim, óbvio que você começou a trabalhar e deu tudo certo, aí eu vou unir o último ao agradável, né? O que eu amo. E, porra, ter o dinheiro para viver, né? Não é milhões, não. É, né? Pô, o básico. E quando eu vim para cá, eu meio que isolei essa ideia da minha cabeça. Porque, a princípio, eu cheguei até a pesquisar, assim, umas agências, assim, só de sacanagem. E aí, algumas pediam... falaram que precisava de cartão de residência. Aí eu falei assim... Quieto, né? Pra quê mexer nisso agora? Não tem necessidade. E aí, eu esqueci. E aí, esse vídeo... do café, eu nem esperava que fosse acontecer nada. Eu não tava minhas redes sociais nunca foi alvo meu. Eu nunca fui de postar nada, de postar sobre a minha vida pessoal. Nunca curti postar minha vida pessoal, postar nada. Eu gosto de fazer arte aqui, ao vivo, entendeu? Eu gosto de gente, falar com gente. E às vezes falar pra gente no celular não é a mesma coisa, porque você não tem a risada, você não tem o feedback, você não sabe se tá funcionando, entendeu? E aí, eu esqueci tudo e essa senhora vai e posta um vídeo. E o vídeo bomba de uma maneira que eu falo, que aconteceu, mano? O que aconteceu? E aí, aquela coisa que eu falei assim, não, vou deixar dormir. Aí agora tá... Sabe? E aí eu tava sossegada, gente, no tuk-tuk. Eu estava bem no tuk-tuk. E agora parece que o tuk-tuk já não me preenche tanto. Pois é. Porque, sabe? Você entende? Entendo. Não tô dizendo que, não é isso, é tipo... Aquele preenchimento que dava, o tuk-tuk, agora ele tá dando lugar a uma coisa que era o que eu queria, que era trabalhar com teatro. Só que ainda não tem um caminho, não tem um destino, não tem nada. É só ideias e como o vídeo estourou, pode ser que... Mas tudo pode ser que... Eu ainda não tenho nada físico, nada palpável, nenhuma proposta, assim, para trabalhar com teatro, ou então com comédia, ou então com não sei o quê. Já chegou, assim, alguém falar assim, você poderia montar o seu stand-up comedy. Eu falei assim, eu consigo. Só que agora, com a cabeça que eu tô, com o estresse que eu tô, com a ansiedade que eu tô, de ir ver meu filho, esse documento não sai, e não sei o quê, não sei o que lá, eu não consigo... para poder escrever nada. Eu estou muito ansiosa, Célio. Eu estou muito ansiosa. E por isso que eu estou nessa corrida para poder ir no Brasil, para poder acalmar os ânimos, entendeu? Para saber o que está acontecendo comigo. Porque eu não sei se essa ansiedade é de eu estar aqui, de eu estar sozinha, ou só do meu filho, ou... Não sei o que está acontecendo na minha cabeça, entendeu? Eu estou mais perdida que cego e tiroteio. É por isso que eu preciso ir no Brasil... Dá uma... Calma aí, deixa eu ver. Não, tá tudo bem. É isso. Não, agora acho que eu sei o que está acontecendo comigo. Aí sim eu... Mas será que você não tá lúcida demais? E todos nós estamos perdidos, mas a gente só finge que não? As pessoas se apegam ao fato de que eu tenho um emprego estável, eu tenho isso, eu tenho aquilo. As pessoas se enganam. Eu acho, mas é muito difícil você também... E será que não tá todo mundo ansioso por alguma coisa nessa vida? Sim. E perdido, esperando por algo nessa vida. Sim, obviamente, está todo mundo esperando por algo. Gente, é muito difícil viver, né? Porque, vamos lá, a maior parte da população é classe média baixa ou
Tem gente que, né, tá abaixo da linha da pobreza. Tem. A dificuldade que a maioria das pessoas tem é de ter uma casa, que é o que eu mais busco também. Tá todo mundo no mesmo... Claro. E é muito difícil você ter o básico, cara. Uma casa onde você mora, para você morar, é o mínimo. É muito difícil ter, Célio. Onde uma pessoa que, tipo, ganha um salário mínimo no Brasil de R$1.000, que tem que pagar aluguel, pagar as coisas, comprar comida, enfim, né? E como é que ela vai juntar uma grana para dar entrada numa casa? É esse tipo de coisa que eu fico pensando assim, coitado de todos, porque eu vou te falar, eu não tenho essas coisas, mas eu graças a Deus, né, eu tive o privilégio de estudar, eu tive o privilégio de ter tempo para estudar outras línguas, por exemplo, né? Do meu jeito ali sozinha. Tive a oportunidade de ir para a França, graças a Solange. Mas eu aproveitei, né? Não me deixei passar. Não fui para lá para ficar curtindo. Eu fiquei lá estudando. Mas é um privilégio também, entendeu? Eu aproveitei. E isso me ajuda muito a ganhar dinheiro, né? Eu vendendo brigadeiro em Copacabana, por exemplo, eu usava inglês, francês, espanhol, aramaico, falava tudo. E assim, do meu jeitinho, né? Eu não falava tão bem inglês, mas do meu jeitinho, mas no francês eu esculachava, Claro. vendendo brigadeiro. E aí... Isso me dá, tipo assim, a possibilidade de fazer muito mais. Agora, você imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês e, tipo, tem o sonho de ter o mínimo, de básico, né? Que é o que eu quero, o básico. Uma casinha e etc e tal. Então, sim, eu acredito que esteja todo mundo ansioso e desesperado. Porque é difícil conviver numa sociedade que nem o mínimo você consegue ter. Na verdade, tá cada vez mais difícil. Eu vi um meme esses dias que falava assim, meu pai e minha mãe, com 20 anos, 30 mil, uma casa, um terreno, um carro, certo? E aí, a mesma casa hoje, 1 milhão. Então, as coisas com o tempo, assim, o que aparenta, né? Elas vão ficando cada vez mais inacessíveis. E as pessoas vão cada vez tendo que correr. Mas isso está deixando todo mundo doente, né? Mas está todo mundo doente. Está todo mundo doente. O mundo está doente. O mundo está doente, nós somos muitos nessa terra. Exatamente. Parece que quanto mais pessoas têm... Hoje, esses dias eu estava pesquisando, eu vi duas coisas. Uma experiência com... John Collins, não sei. Ele fez uma experiência com ratos. Você já viu essa experiência? Que ele coloca cerca de 250 ratos dentro de uma... E aí eles vão procriando e vão crescendo até que daí chega uma hora que eu acho que a gente está igual nesses ratos aí, gente. Se depois vocês dão uma olhada na internet lá, vocês verem como é que é essa experiência dos ratos. Eu acho que a gente está vivendo isso aí. A gente já está num estresse total, que já está acabando... Assim, o planeta está... os recursos do planeta eles não são infinitos, né? Não, e exato. assim, a quantidade de seres humanos que tem no planeta, pelo que eu pesquisei, tipo, dá para... um planeta e meio. E não dá tempo do planeta se recuperar. Não. Com a quantidade de gente tem. Então, tá tudo indo de água Todo abaixo, ano entendeu? a gente esgota os recursos Olha, mais cedo. Célio, e aqui, assim, a gente tem uma guerra acontecendo aqui perto, Claro. né? Perto também não Não é né? perto, mas você tá lá no Brasil, gente, parece que ele tá no Brasil, parece que ele tá no outro mundo, Claro. né? A cabeça nossa, porque a gente brinca muito. O brasileiro brinca muito com tudo, né? Com tudo. Mas aqui o pessoal, como tá mais próximo, as pessoas levam muito mais a sério, não tem piada. E eu fico pensando assim, gente, será que esse pessoal todo aí não vai dar uma louca e vai explodir tudo e eu tô aqui querendo comprar casa pra quê? De certa forma, faz sentido o seu pensamento. Ai, cara, é doideira, né? Não, a gente querer se matar pra fazer as coisas e depois... Será que vale? Às vezes eu fico pensando, é mais fácil eu ficar esperando lá com meu filho na casa lá da minha mãe mesmo, vou ficar lá mesmo. E aí vem a seguinte pergunta. Qual é o nome do seu filho? Davi. Davi tá com 10 anos. E E você não vê o Davi há 2 anos, desde os 8. Desde os 8. Me diga, como é que foi no Brasil lidar com a maternidade, lidar com o trabalho e tudo isso, obviamente antes de vir para Portugal e depois, como é que é estar aqui distante, trabalhando e lidar com a saudade? Então, eu tive o apoio da minha mãe, sempre. Então, eu sempre Qual o consegui... nome dela? Alessandra. Dona Alessandra? Dona Quantos anos tem a Dona Alessandra? E minha mãe é nova. Minha mãe tem 40... Eu percebi pelo nome. Ela tem 46, eu acho, 46, por aí. Nova. Eu nasci no dia do aniversário da minha mãe. Eu nasci no aniversário dela. Ela tinha 17 anos quando eu nasci. Qual é a data do aniversário da sua mãe? Dia 9 de setembro. 9 de setembro? É. Muito bom. Então, logo, felicidades para Dona Alessandra. Feliz aniversário para Pra mim também, a gente faz no mesmo dia, Então, meu filho. Pra mim também. si também. Você já fez uma pergunta, qual era?
Lhe perguntei sobre a questão da maternidade, quando você vivia e Sim, eu trabalhava no sempre Brasil. tive o auxílio da minha mãe. E o meu filho hoje, ele está com a minha mãe. Uhum. E aqui, como que eu tô tendo contato com ele, assim, os trabalhos do colégio nós fazemos juntos. Estudar para as provas, nós estudamos juntos, só que tem um porém. A gente tem a diferença do fuso horário. 4 horas. E o meu filho, ele começa a estudar comigo, por exemplo, em semana de prova, ele começa a estudar comigo, tipo, umas 8 horas da noite aqui, lá, né? Que já é meia-noite aqui. E aí a gente começa a estudar e eu vou até 2, 3 da manhã com ele, estudando em chamada de vídeo e passando livros, porque meu filho, ele sempre estudou no colégio, no melhor colégio que eu pude colocá-lo. Mas quando eu cheguei aqui, eu também coloquei ele no curso de inglês. E também coloquei ele para fazer outros cursinhos, porque eu queria aproveitar que, já que eu estava, né, organizando a minha vida, e longe dele, eu tinha que compensar com estudo. Claro. Entendeu? E aí eu também cobro. E para eu cobrar, eu tenho que ajudá-lo. Claro. Então eu estudo sempre com ele. E aí, tipo, na semana de prova, eu fico bagaço. Porque eu tenho pouco tempo para dormir e depois acordar, porque a diferença de horário é essa. Mas eu tento manter a minha... Como eu não sei o que meu filho está fazendo no colégio, brincando, assim, os problemas que ele está tendo com os amigos, eu não estou fazendo comida para ele, eu não estou cuidando da roupa dele, eu não tenho muitos assuntos para abordar. Então, os meus assuntos é colégio. Quando eu levo ele para algum canto, ou então quando eu pago alguma coisa para ele fazer uma brincadeira à parte, a gente fala sobre aquilo ali. Mas o meu tempo com meu filho aqui e ele adora também. É estudando. A gente estuda juntos e ele ama. A gente fica 3, 4 horas no telefone estudando. E ele nem liga, nem lembra que está passando tempo, entendeu? Mas será que não é um pouco também o fato de você ser uma pessoa assim comunicativa, como já salientei, e uma pessoa que efetivamente, né, é agradável de conversar e conta bem histórias? Será que isso não influencia também nessa qualidade para ele estudar consigo? Sim. Eu vou te falar, eu sou orgulhosa de mim como mamãe. Óbvio que hoje eu não tenho tanta certeza disso, porque, assim, eu nem sei se meu filho vai assistir isso, mas, enfim, o meu filho, ele, nos últimos meses, eu peguei umas postagens dele um pouco depressivas. E aí eu fiquei com um peso na consciência, pensando no quanto daquilo ali era culpa minha por eu não estar lá. Porque com meu filho, tipo, eu não sou, tipo, a pessoa mais feliz do mundo. Óbvio que eu tenho, né, com ansiedade, às vezes as tristezas, as frustrações e tal. Felicidade é um momento, não é mas uma quando eu tô eternidade. acompanhada de gente, a minha tristeza, ela, tipo, quase que evapora, entendeu? E eu, do lado do meu filho, eu não deixo isso acontecer. Interessante. Entendeu? E o meu filho, ele parece que ele me recarrega, sabe? Quando eu tô muito mal. Poxa, não sei, parece que o meu filho, ele me dá um boom. de novo. E eu me sinto um pouco culpada, com medo. Eu tenho medo da distância tá trazendo algum tipo de desconforto ou dando ao meu filho um pouco de baixa autoestima. Não sei, uma carência que ele tenha da minha parte esteja fazendo com que ele se sinta assim. Então, tudo isso me dá ansiedade de eu ir logo. Eu preciso, sabe? Tem várias coisas que eu só vou saber quando eu chegar lá, entendeu? Então, é isso. Perfeito. Ginarte, tem uma foto aqui. Essa foto... Volta. Essa é muito boa, mas volta. Nós temos uma aqui... onde você estava trabalhando na limpeza, então? Não, isso aí foi uma peça de quando eu estava na Companhia de Teatro Contemporâneo. Foi quando eu voltei a estudar teatro, porque eu saí da Cal. Porque eu fui estudar Cal, porque a Cal era referência. E eu pensava assim... Gente, meus pensamentos eram só meus, tá, gente? Ninguém me influenciava. Eram pensamentos meus, uma pessoa que não tinha muita informação e eram meus pensamentos, ponto. Eu pensava assim, cara, é difícil entrar no teatro e, tipo, se for para estudar, eu tenho que estudar num lugar onde seja referência para eu poder ter alguma diferença dos demais, né? Só que eu não conseguia, entendeu? Quando eu estudei na Cal e aí eu não consegui continuar porque eu não estava conseguindo manter o trabalho e pagar. Eu não estava conseguindo, ponto. E aí eu falei, não, eu vou fazer mais. Aí eu conheci, vendendo brigadeiro, eu vendi um brigadeiro para essa menina, da Mariana Xavier, da minha mãe, uma peça. E quando eu não tinha percebido que era ela.
eu tava vendendo, como se estivesse vendendo, só que às vezes eu parava numa mesa e fazia tipo um stand-up comedy só pra aquela mesa. Entendeu? E ficava lá um tempão conversando e o pessoal ficava rindo. Porque, sabe, o que me chama atenção não é tipo o quanto da pessoa vai comprar de brigadeiro. É o quanto aquela pessoa vai rir, porque aquilo também me alimenta. Claro. Você tá entendendo? O E quanto feedback. mais eu fico feliz, mais eu vendo. Você tá entendendo? Eu já cheguei a vender caixa vazia no quiosque, de fazer sorteio de caixa vazia, dessa brincadeira assim. Claro. Gente, acabei de chegar aqui, a gente tem um negócio sensacional pra você, tá dentro dessa caixa, surpresa hoje! Aí todo mundo dava pra fazer, tipo, a maioria das pessoas achava que eu tava gravando sempre. Porque eu chegava vazio, que tá realmente sobre uma apresentação, então ficava todo mundo procurando câmera, entendeu? E eu não desmentia, não, que aí induzia a pessoa a comprar. Claro. E eu já perdi, gente. Gente, olha só, a gente tem aqui, a gente vai fazer um sorteio, entendeu? Você é da onde? Ah, sou de São Paulo. Olha, temos aqui gente de São Paulo. Você é da onde? Ah, sou de Campinas. Ah, gente de Campinas. Vamos anotar no papel aqui. Campinas. Para participar do sorteio, tem que inteirar R$10. Mas se inteirar R$10 e ganhar, vai levar essa caixa completa. Aí todo mundo, mas o que tem dentro dessa caixa? Eu falei assim, gente, vocês não podem saber o que tem dentro dessa caixa. É uma surpresa. E aí, tipo, nessa brincadeira, eu fiz todo mundo do quiosque inteirar. Fiz o sorteio. E aí, quando ganhou, foi uma festa. E aí, quando o menino abriu a caixa, não tinha nada. E todo mundo riu muito. E, tipo, fiz todo mundo bater palma. E aí eu esperei, né? Pra ver se o pessoal ia ficar puto ou não. Não, o pessoal achou super engraçado. E a mulher comemorou. Aí eu fui agradecer e fui embora. Eu falei, caralho. Isso é um talento. É muito doido, né? Isso é loucura. Eu vou, infelizmente, ter que encerrar a nossa conversa por aqui, Tati. Já acabou? Já passou uma hora? Já passou, mas... Gente, Calma olha, aí. adorei, tá? Calma. Amei, falei que nem senti. Eu sempre falo que nem sinto. Calma, né? que bom que você está falando isso. Por quê? Você que está comigo, você sabe que tem coisa que eu não perguntei ainda. Então, eu vou ter ela de volta na próxima semana aqui comigo. Nós vamos continuar essa conversa e eu conto com você aqui no nosso programa Célio Sauer. Um grande abraço para você, muita força e boa sorte. Tati, semana que vem você tá aqui de volta comigo para continuar, tá bom? Um grande abraço e tchau.